E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Estudando? Se esforçando? E aí, tá passando, viu? Essa pandemia tá passando e eu espero que passe logo, que eu não aguento mais estar enclausurado. Eu gosto de sala de aula, eu gosto de tratar com o meu aluno diretamente, olho no olho. Mas nós também temos essa opção e essa opção também está sendo muito útil para todos nós. Tenho certeza que a adaptação está sendo rápida e eu felicito a todos que estão conseguindo se adaptar. Hoje eu escolhi um assunto dando continuidade ao calendário de direito constitucional, um assunto que, em sua segunda parte, quando nós abordarmos, ele se mostra um pouco polêmico. Então, vamos lá, rodar a vinheta. É aí, viram? Constitucionalismo e neoconstitucionalismo. Bom, eu já disse que uma parte dessa aula vai abordar uma polêmica, é justamente o neoconstitucionalismo. Mas antes nós temos que entender o que vem a ser constitucionalismo. Por isso que eu convido você a olhar o nosso slide para entender um pouco sobre o que é que nós iremos abordar agora. Nós temos como ponto de partida o conceito de constitucionalismo. Veja, eu busquei um conceito de André Ramos Tavares para nos ajudar nisso. O constitucionalismo é um movimento político-social com origens históricas bastante remotas que pretende, em especial, limitar o poder arbitrário. É a imposição de que haja cartas constitucionais escritas. São os propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições nas diversas sociedades. E é a evolução histórica constitucional de um determinado Estado. Vejam só. Voltando aqui comigo. O que é interessante falar sobre esses pontos que André Ramos Tavares levanta em seu conceito de constitucionalismo? Percebam que ele coloca como um movimento político-social de origens históricas bastante remotas. Nós vamos observar aqui, quando nós historicizarmos aquilo que nós entendemos como constitucionalismo, nós vamos perceber que já existia alguma ideia daquilo que nós modernamente chamamos de Constituição, já com os hebreus e os gregos na Idade Clássica. Ou seja, não é só aquilo que nós entendemos como 200, 250 anos, já o constitucionalismo moderno. Já se entendia que era necessário ter a regra da convivência social em algo. Ou seja, a política se fazia, mesmo que ela fosse baseada em um teocentrismo, ou seja, teocrática, ela precisava, como ainda hoje é, de uma orientação pautada em dogmas. E isso funcionou muito bem e funciona ainda em alguns países da Ásia Menor, ou seja, das Arábias, né, os países do Oriente Médio, etc, etc. Agora, nós também temos aqui uma limitação do poder arbitrário, ou seja, a Constituição, ela, de acordo com André Ramos Tavares, o constitucionalismo vem para limitar o arbítrio, ou seja, o livre-arbítrio é aquela ideia, aquela concepção de que você pode fazer tudo o que você deseja, desde que você saiba que você será responsabilizado pelos seus atos. Isso demonstra que no constitucionalismo também é válido, só que não se espera que haja o arbítrio pleno, mas que ele seja contido por leis postas em um texto constitucional, em um texto que venha limitar essa atuação. O segundo ponto é a imposição de que haja cartas constitucionais escritas. Bom, essa é uma teorização que é levantada por André Ramos Tavares e outros estudiosos do direito constitucional, como por exemplo Rost Dippel, que fala, dentre as características que são elencadas para se colocar
um constitucionalismo seria uma Constituição escrita. E por que essa Constituição escrita? Essa Constituição escrita ela serve para demonstrar que ali está depositado uma ânsia social de que há limitações ao poder daquele que detém o poder no momento de sua verificação. Então, eu percebo o texto constitucional como algo palpável, tangível, que venha demonstrar a limitação da própria regra imposta pela sociedade. A sociedade impõe uma regra e essa regra é limitada por uma regra subsequente no texto constitucional ou, mais precisamente, no contrato social de convivência entre aqueles concidadãos. Um terceiro ponto que André Ramos Tavares coloca, e a gente pode verificar aqui novamente, são os propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições nas diversas sociedades. Cada Estado deve ser lembrado aqui que cada Estado soberano ele constrói o seu texto constitucional, ao seu modo e à sua cultura social. Vejam que nós temos aqui na América do Sul o constitucionalismo latino-americano, que absorve ideias centrais de culturas locais dentro do texto constitucional. Bom ou mal, certo ou errado, hipertrofiado ou não, esses textos constitucionais eles conseguem demonstrar algo novo, que sai daquele roteiro escrito pelos federalistas norte-americanos, dizendo o que é que poderia constar em um texto constitucional. Então, nós conseguimos observar em textos como a Constituição da Bolívia a ideia de Mãe Terra ou Pachamama, mas essa absorção da cultura local, dos povos originários, faz um diferencial dentro do estudo do constitucionalismo. Ou seja, eu saio de um roteiro prefixado que já vem sendo domesticado pelo Ocidente, que é utilizado também em alguns países do Oriente, e eu digo do Oriente, é do hemisfério oriental, e que demonstram algo diferente. Pelo menos aqui na América Latina se demonstrou algo diferente. Agora, se deu certo ou não, isso é uma aula que a gente pode marcar para o futuro. Voltemos aqui. E a evolução histórica constitucional de um determinado Estado. Observem, o Estado brasileiro ele passou por várias fases de constituição. Nós saímos de uma constituição monárquica, quase que absolutista, mas com ideais iluministas, revolucionários, mas não tanto, para depois uma Constituição republicana e uma sequência de textos constitucionais que não tiveram tanto respaldo da sociedade como se deseja que uma Constituição assim o tenha. Nós vemos um respaldo constitucional na Constituição de 46 e agora na Constituição de 88. Mas mesmo assim, com fortes entraves da própria estrutura das instituições. As instituições no Brasil, muitas vezes a gente escuta que elas estão firmes, solidificadas, funcionando. Ok, estão funcionando. Mas sempre temerosas de um ato do outro poder, de uma outra instituição, se não do poder legislativo, do poder executivo, junto com as Forças Armadas. Ou então do poder judiciário em sua atuação ativista com relação aos outros poderes. Então as instituições sempre andam com o temor entre elas. Faz parte da história constitucional do Brasil. Como faz parte da história constitucional dos Estados Unidos, estados autônomos com constituições locais fortes, rígidas e respeitáveis, e uma Constituição
que congrega a união de todos esses estados. Também forte, mas que demonstra respeito à autonomia desses estados federados, que é diferente da história constitucional brasileira. Correto? Então a gente fica aqui com esse conceito, relembrando aqui, que é o conceito de constitucionalismo é um movimento político-social com origens históricas bastante remotas que pretendem, em especial, limitar o poder arbitrário. É a imposição de que haja cartas constitucionais escritas, são os propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições das diversas sociedades, e é a evolução histórico-constitucional de um determinado Estado. Passemos aqui adiante. Agora, veja, é possível identificar no constitucionalismo duas características essenciais. A primeira, limitação ao poder autoritário. E segunda característica, prevalência dos direitos fundamentais. Percebam uma coisa, nós não podemos falar de constitucionalismo sem falar antes de limitação do poder autoritário, a ideia dos freios e contrapesos, ou seja, da harmonia entre os poderes, com freios e contrapesos, com proteções e restrições, de atuação desses poderes entre si para que haja uma harmonia e um equilíbrio entre esses poderes. Agora, na teoria, isso funciona de uma maneira bem plausível, mas, na verdade, existe em alguns estados soberanos uma preponderância de um poder sobre outro, a depender do momento histórico social que esse país vem enfrentando. Por exemplo, em questões de cunho de déficit político, o que é isso? Questões que causam déficit político. Questões como o aborto, como a pena de morte, como ensino religioso, como eutanásia, como genética, questões envolvendo genética. Isso, quando é discutido em sociedades conservadoras, pode causar um déficit eleitoral naquele que discute esse assunto e que se demonstra um pouco mais adiante na sua liberalidade de aceitar determinados assuntos do que o seu eleitorado. Então, para se evitar esse déficit eleitoral, esses políticos, esses legisladores, eles se recuam e abrem espaço para que um outro poder atue. Então, nós vemos a atuação, por exemplo, do poder executivo decretando algo, ou então do poder judiciário impondo decisões que, na verdade, não deveriam ser tomadas pelo poder judiciário, mas sim pelas casas legislativas, pelo Parlamento Nacional. Então, vejam, questões que causam frisson, que causam temor de perda de votos, há um afastamento de um poder e abre espaço para aquele outro poder venha a ocupar, porque não pode existir, porque não existe. Não pode e nem existe vácuos de poder. Se aquele espaço de poder é aberto, outro vem e o toma para si. Mas aí vai depender do momento histórico que se vive. É muito importante fazer essa correlação entre o momento histórico e a atuação desse espaço de poder que é deixado pelo titular real do poder para que outro venha e atue. É uma carência social que é demonstrada quando nós percebemos que quem toma a decisão não é o poder correto, mas é aquele que teve a ousadia de tomar aquele espaço de poder para si. Agora, outra questão que é importante se colocar aqui é a prevalência dos direitos fundamentais. Não há como falar em um
constitucionalismo hoje moderno, um Estado constitucional, sem falar, sem deixar de falar que existem direitos fundamentais que regem toda a sociedade a partir de um contrato social que abranja todo o Estado soberano. Ou seja, vai existir direitos fundamentais, irão existir direitos fundamentais que ajudarão a que a população, sob a égide desse texto constitucional, se proteja agora do próprio Estado. Esses direitos fundamentais, eles podem ser caracterizados de maneira horizontal e de maneira vertical. Quando nós observamos a horizontalidade dos direitos fundamentais, nós nos deparamos com o princípio, por exemplo, da igualdade, em que todos devem ser tratados de maneira isonômica, respeitando, claro, as suas diferenças, as suas peculiaridades intrínsecas. Agora, quando nós nos deparamos com a verticalização dos direitos fundamentais, nós percebemos que há uma força maior do que a do ser social, do homem e da mulher, da sociedade, com relação ao próprio Estado, em que o Estado, às vezes, de maneira positiva, ele vai atuar diante da sociedade e de maneira regressiva, de maneira negativa, ele vai regredir para que a sociedade possa atuar livremente. Então, é por isso que é interessante se pautar, dentre as características do constitucionalismo, essas duas, que é justamente a limitação do poder autoritário, ou simplesmente a limitação de poder, e a prevalência dos direitos fundamentais. Passemos agora para o próximo ponto. Agora vejam só, na evolução histórica do constitucionalismo, nós conseguimos observar 4 pontos. Durante a Antiguidade, durante a Idade Média, durante a Idade Moderna e o constitucionalismo norte-americano. Vamos começar pelo ponto 1, durante a Antiguidade. Bom, eu já comecei a falar com vocês com relação às constituições, a como o texto, o contrato social, a regra do jogo político, melhor dizendo, se dava na Antiguidade. Os hebreus tinham uma visão teocrática do Estado, da formação do Estado. Então, eles se pautavam por textos religiosos, dogmáticos, ou seja, livres de qualquer contestação, ou você aceita ou não aceita, e se você aceita, você é parte da sociedade, se você não aceita, você é um pária, você deve ser levado à execração social, ou morto à pedrada, ou afastado da sociedade. Ou seja, você consegue observar, por exemplo, no livro de Levíticos, inúmeras regras que a Bíblia, o texto antigo, ou seja, o Antigo Testamento, coloca para os hebreus. Isso faz parte, sim, da teoria do constitucionalismo. Porque o que é o constitucionalismo? É o estudo da formação de Estado a partir de um regramento. De um regramento que venha a congregar todas as forças de atuação desse Estado. Então é importante entender, mas professor, os hebreus não formavam um Estado. Eles estavam caminhando no deserto, indo em busca da terra prometida, de Canaã. Então, o que é que eu posso entender? Eu posso entender que esse contrato social, na visão iluminista, né? Essa regimentação social por meio de um código de condutas deísticas, teocráticas, vem a congregar aqui pessoas com pontos em comum cultural, ou seja, nação. Então eu tenho aqui uma nação que não tem um território ainda fixado. Correto? Então, o segundo ponto seria justamente a visão durante a Idade Média.
Durante a Idade Média, a gente vai colocar aqui a Carta de João Sem Terra, de 1215, que foi o primeiro texto constitucional, o primeiro texto que garantiu direitos básicos aos cidadãos e, bom, se só fosse isso, seria muito interessante. Mas não é só isso. Até porque essa Carta Constitucional de João Sem Terra, ela foi esquecida por um período de tempo pela própria Inglaterra e depois retomada nos anos de 1648 e por aí vai. A lei, eu ainda retomo só para complementar, durante a antiguidade nós também temos as situações indicadas na Grécia Antiga das cidades-estados que eram regimentadas por legislações próprias, por codificações próprias, os nomóis, que davam uma estrutura única de configuração de Estado e de legislação para aquela cidade. Voltando aqui à Idade Média. Na Idade Média nós temos essa visão de carta de direitos pelo João Sem Terra em 1215, não por ele, mas pelos lordes, os nobres, a nobreza feudal da época. Mas também nós temos, nesse mesmo período, assim, na Idade Média, os forais, as cartas de doação de terras, de pedaços de terra, a estruturação das cidades e estados na Itália, Veneza, Nápoles, Milão, Firenze, ou seja, Pompeia. Nós temos várias formações de cidades e estados com direitos e às vezes até com moeda própria, sistema bancário próprio, que congregava uma maneira de se portar dentro daquela cidade. É um contrato social a ser lembrado. E é uma maneira de se constituir uma sociedade em um direito comum. Agora, passando a Idade Média, nós chegamos à Idade Moderna. A Idade Moderna das grandes navegações, das pseudo-descobertas, em que já há as ponderações e as colocações de regras e contratos sociais pós-iluministas. Como pós-iluminista, professor? Eu estou falando pós-iluminismo, não é o de agora não, viu? Que estão criando agora não. É o iluminismo falado à época de Montesquieu, de Jean-Jacques Rousseau, das redescobertas de Aristóteles, da divisão dos poderes, da congregação de forças, da percepção de que a sociedade deve participar da construção desse contrato social. A Idade Moderna nos dá essa possibilidade e essa ampliação de atuação na construção do texto constitucional. Claro, limitado a tudo aquilo que existia à época. Não adianta nós estudarmos o contexto histórico sem percebermos o que é que acontecia e como era o grau de instrução daquelas pessoas naquela época. Ou seja, ler e escrever era um artigo de luxo. Ler e escrever veio ser algo popularmente disseminado no século XIX. A ideia aqui é entender as forças de atuação que o constitucionalismo quer demonstrar a você quando você for estudar. É isso que você deve fixar. O quarto ponto e o essencial aqui é aquele que demonstra o constitucionalismo moderno. A porta de abertura do constitucionalismo moderno. Que se querem ter uma noção de como nasceu o constitucionalismo norte-americano, existe no Netflix existe no History Channel um documentário falando sobre Washington, George Washington, como nasceu os Estados Unidos e o que é que foi feito para que ele se libertasse da metrópole, ou seja, da Inglaterra, se unisse à França para combater contra a Inglaterra toda a estrutura naval britânica, e aí ele fosse ascendido a primeiro presidente dos Estados Unidos. Vejam,
houve primeiro um texto, depois houve uma nova acordação de um outro texto, e nasce aí a Constituição norte-americana. E é uma Constituição que vigora até hoje, com poucas modificações, e eles são orgulhosos disso porque demonstram historicamente a maneira como eles desejavam criar um novo Estado, criar uma nova nação com direitos à liberdades, com a busca plena à felicidade. E isso demonstra, desde aquela época até os dias atuais, como o direito constitucional se construiu com seus institutos específicos e como se idealiza a construção de um constitucionalismo. O texto constitucional norte-americano e a maneira como aquele país foi formado demonstra de uma maneira bem pragmática como se vislumbra um constitucionalismo. É interessante isso porque não foi algo obtido por favores, por aberturas de espaço, mas não, foi por conquistas de espaço, paulatino, gradual, desde dos primeiros colonos com a nau Mayflower, até a libertação na Guerra de Independência, na Declaração de 4 de julho de Independência dos Estados Unidos da metrópole. Então, fica a dica. Quer entender um pouco do constitucionalismo que nós temos hoje? Tente entender um pouco do constitucionalismo moderno iniciado com o constitucionalismo norte-americano. Dando continuidade à nossa apresentação aqui, nós chegamos ao ponto nevrálgico dessa aula, que é justamente aquilo que causa o quê? Que causa o furor de todo o tipo de angústia que hoje os professores de direito constitucional estão vivenciando, que é o neoconstitucionalismo. Mas isso nós faremos na nossa próxima aula, quando nós indicaremos e iniciaremos por esse assunto. Um forte abraço.